Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre a última atividade que eu passei na semana anterior. E eu tenho aqui as respostas, mas é preciso comentar porque houve muitos erros, né? Pouquíssimas pessoas acertaram e ninguém acertou tudo. A melhor nota foi 7. Foram 2 alunos, o restante, enfim, né? Vamos aqui fazer um comentário aqui sobre as respostas dessa atividade. Então, atividade sobre regência, e nós aprendemos que regência, quando se fala de regência verbal, regência nominal, é quando nós analisamos um verbo, em relação a verbal, né? Regência verbal. Quando este verbo ele exige depois dele, né, depois da sua pronúncia, exige ou não uma preposição, certo? Quando eu digo assim, eu gosto de, por exemplo, gosto de estudar. Então, o verbo gostar, ele vai exigir uma preposição. Estamos em casa, olha. Nesse caso aqui exigiu a preposição em. E por aí vai. Quando eu digo assim, regência nominal, ele tem amor à vida, né? Ou então eu digo assim, eles estão desconfiados de mim. Desconfiados nesse caso aqui é um adjetivo, então a referência aqui é regência nominal. Então, regência verbal refere-se a verbo que exige ou não uma preposição. E nominal refere-se a substantivo, a advérbio, adjetivo, né? Substantivo, advérbio, adjetivo, que exige uma preposição ou não. Então, vamos analisar aqui. Primeira questão, tá lá. Assinale a opção em que o verbo assistir é empregado com o mesmo sentido que apresenta em não direi que assisti às alvoradas do romantismo. Então, de cara aqui eu posso comentar alguma coisa sobre este enunciado. Ok. Então, quando eu digo aqui que não direi que assisti às alvoradas, nós percebemos que depois do verbo assistir tem um A com um acento grave aqui, nós chamamos de crase, né? E essa crase, nós sabemos que ela é composta, né? Ela é feita de quê? De uma contração de uma preposição a, e o artigo a. Então, tem uma preposição aí, né? Embutida. Neste caso, quando falamos em relação ao verbo assistir, nós aprendemos que ele tem tripla regência. Ele pode, no sentido de ver, de visualizar, ele vai exigir uma preposição, como nesse caso aí. No sentido de dar assistência, apoiar, socorrer, não tem preposição. Agora, se é no sentido de morar ou viver, aí a preposição é em. Assisto em, né, São Paulo, em Minas, ou seja, moro em Minas, moro em São Paulo. Então, aqui está dizendo que é o seguinte, para assinar a opção que o verbo assistir é empregado com o mesmo sentido que apresenta lá. Olha, na letra A, não assiste a você o direito de me julgar. É o mesmo que eu dissesse, não cabe a você, né? Então, não é o mesmo sentido lá de visualizar. B, é dever doméstico assistir a todos os enfermos. Neste caso aqui, se temos depois do assistir, temos a preposição a. Só que aqui é o seguinte, assistir a todos os enfermeiros não é no sentido de... esse assistir aqui, ele não é no sentido de ver, mas é no sentido de dar assistência, de socorrer, de cuidar. Então, não pode ser essa aqui, né?
Na letra C, em sua administração, sempre foi assistido por bons conselheiros, quer dizer, sempre teve o apoio, a assistência, né? Sempre teve assistência, nesse sentido. A letra D nós já sabemos que é a resposta, né? Que assim, não se pode assistir indiferente a um ato. Ó, assistir a um ato, ou seja, exigiu aqui a preposição, mas nesse caso aqui é no mesmo sentido de visualizar. Não se pode ver indiferente um ato de injustiça. Não se pode assistir indiferente a um ato de injustiça. Letra E, que não é a resposta, né? Que nós já vimos que é a letra D. Ó, o padre lhe assistiu nos derradeiros momentos. Então, quer dizer, o padre lhe assistiu, quer dizer, deu assistência, né? O apoiou, é nesse sentido. Ok, 2. Assinale o exemplo em que está bem empregada a construção com o verbo preferir. Então, existem algumas regras em relação ao uso do verbo preferir. Então, vamos entender aqui, dentro da própria atividade, como isso aqui está funcionando. Por exemplo, aqui, ó, preferia ir ao cinema do que ficar vendo televisão. Em relação ao verbo preferir aqui, ó, eu não posso dizer que ó, preferia ir ao cinema a. Então o verbo exige, o verbo preferir ele exige a preposição a e não a preposição de. Depois, ó, preferia ir ao cinema, aí verbo ir, ele pede a preposição a. Preferia ir ao cinema a ficar vendo televisão. Então não preciso nem olhar as demais, porque na letra B já diz assim, ó, preferia sair a ficar em casa. Então aqui está perfeito, ó, preferia sair a ficar em casa, denota aqui exatamente o que o verbo exige, tá? Ó, na letra C não tem como, ó, preferia antes sair, não. Esse antes está sobrando, tá? Depois, preferia mais, também não, esse mais está sobrando. Antes, antes de novo ali, ó. Antes preferia sair a ficar em casa. Então, já foi confirmado ali que a resposta é a letra B. 3. Em qual das opções abaixo o uso da preposição acarreta mudança total no sentido do verbo? Então, todos eles aqui, todas as construções que vocês viram na atividade, tá? Tem uma diferençazinha na escrita, mas o sentido é igual, tá? Usei todos os ritmos da metrificação portuguesa. Usei de todos os ritmos da metrificação portuguesa. É o mesmo que eu dissesse assim, um exemplo bem diferente, né? Quando eu digo assim, comi o feijão, comi do feijão, é a mesma coisa. Eu inseri uma preposição, mas o sentido continuou sendo o mesmo. Então, na letra B acontece a mesma coisa, na letra C, na letra E. Agora, vamos ver aqui, na letra D, como é que ficou. Já que é a resposta, diz assim, ó, precisou a quantia que gastaria nas férias. Quer dizer, precisou a quantia, não tem o D depois ali, do verbo precisar, então calculou a quantia, no sentido de calcular. E embaixo, precisou da quantia que gastaria nas férias. Aí, esse precisar, tá? Ele teve necessidade de utilizar a quantia que gastaria nas férias. É neste sentido. Sentido de cima, sentido de calcular. E esse precisar é o mesmo sentido de necessitar. Mesmo sentido. 4. Uma das opções apresenta erro quanto à regência verbal. Aqui, regência verbal também, né? Está dizendo aqui onde apresenta erro. Então, se só uma apresenta erro, eu não preciso falar das outras
porque as outras eu já sei que estão corretas. Então vamos comentar a que está incorreta. Chegando na repartição. Então o erro eu já encontro aqui, porque o verbo chegar, ele exige a preposição a e não a contração de em mais a, que é na. Então o correto seria: chegando à repartição, encontrou as portas cerradas. Ok? Já verificamos aqui qual é o erro e a opção já está marcada. 5. Dentre as frases abaixo, uma apenas apresenta a regência nominal correta. Assinale. Então, se uma só apresenta a correta, vamos ver aqui as incorretas e os seus erros. Ele não é digno a ser seu amigo. Correto seria: ele não é digno de. Então, o nome digno, ele exige a preposição de e não a. Baseado laudos médicos? Não. Se alguém está baseado em alguma coisa. Então, faltou a preposição em. Letra D. Ele se diz especialista para computadores eletrônicos. Ele se diz quem é especialista em alguma coisa. Então, aí seria a preposição em e não para com. Letra E. O sol é indispensável da saúde. Não. Indispensável a ou ao. No caso, o nome indispensável, o adjetivo indispensável, exige a preposição a. O sol é indispensável à saúde. Ok, continuando aqui. 6. Indique o uso incorreto da regência. Uso incorreto. Então, as outras estão certas. Vamos entender por que a letra C é incorreta. Luan namora com Teresa. Normalmente nós utilizamos a preposição com no dia a dia em nossa fala, mas o verbo namorar, tá? Ele não tem preposição depois dele. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, então não pode ter preposição nenhuma. O correto, então, aí seria Luan namora Teresa, e não Luan namora com Teresa. Conforme nós falamos no dia a dia, né? Trata-se de um coloquialismo, a utilização desta preposição, ok? Então, Luan namora Teresa. Vamos lá para a 7ª. Na 7ª diz: só há um caso de regência correta abaixo. Então, vamos ver aqui os erros. Voltamos na fábrica? Não. Quem volta, volta a ou ao. Voltamos à fábrica. Trabalho de noite? Não. Você trabalha à noite e não de noite. Letra D. Casei-me a Maria? Não. Casei-me com Maria. Letra E. Precisamos de ter uma conversa? Não. Nesse caso, precisamos ter uma conversa. Tá? Normalmente, o verbo precisar, ele exige uma preposição, né? Preciso de ajuda. Mas vamos entender aqui o que acontece. Depois do verbo precisar aqui, temos outro verbo. Então, é um verbo auxiliar do verbo ter. Eu poderia criar outras frases, como, por exemplo, precisamos comer mais cedo, almoçar mais cedo. Precisamos fazer a tarefa de casa. Então, aqui, verificamos que quando se trata de uma locução verbal, não entra preposição. Então, eu posso dizer preciso de ajuda, correto, porque a ajuda já não é um verbo, nesse caso vai ser um objeto, é um substantivo. Tá? E precisamos ter uma conversa, trata-se de uma locução verbal. Neste caso, esta locução não leva preposição. 8. Assinale o mau emprego do vocábulo onde.
Então, aqui nós estamos falando ainda sobre regência, tá? Vamos entender aqui, o mau emprego, quer dizer que todas estão corretas, menos uma. Vamos, então, direto nesta aí que está incorreta, para corrigir o erro. Por toda parte, onde quer que fôssemos, encontrávamos colega. Olha só, o verbo ir está na forma que fôssemos, né? O verbo ir, ele exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Vai a ou ao. Então, aqui, tá? Por toda parte, aonde. Então, se o verbo ir exige a preposição a, então, antes do vocábulo onde, eu tenho que colocar um azinho ali. Então, ficaria por toda parte, aonde quer que fôssemos, encontrávamos colegas. Ok. Na 9, assinale a frase em que há um erro de regência verbal. Então, todas estão corretas, vamos direto ao erro. Os médicos assistiram o concerto musical e acharam-no muito interessante. Neste caso aqui, falando de concerto, nós lembramos que há duas maneiras de se escrever concerto, né? Concerto com C e concerto com S. Então, esse concerto musical trata-se de uma apresentação, tá? E quando é concerto com S, trata-se de um reparo. Quando você repara alguma coisa, você ajeita, você arruma, você deixa aquilo ali, né, em bom estado, você consertou. Então aqui, neste caso aqui, trata-se de uma apresentação musical. Então o sentido do verbo aqui, ó, assistir, é no sentido de ver, visualizar. Se é no sentido de ver, tá? Seria assim: os médicos assistiram ao concerto. Então o erro está aqui. 10. Assinale a opção em que o verbo chamar é empregado com o mesmo sentido que apresenta em no dia em que o chamaram de Ubirajara. Quaresma ficou reservado, taciturno e mudo. Olha só, chamaram de Ubirajara, classificaram-no, apelidaram-no. É nesse sentido essa frase. Então, logo na letra A, nós verificamos aqui, ó, pelos seus feitos chamaram-lhe o Salvador da pátria. Quer dizer, pelo que ele fez, pelas coisas que ele fez, ele foi chamado, ele foi apelidado de o Salvador da pátria. Essa aqui retrata bem o sentido, as demais não. Bateram a porta chamando Rodrigo. Quer dizer, chamando é o mesmo, nesta frase, é o mesmo que convocando, ok? Intimando e por aí vai. Naquele momento difícil, chamou por Deus. Então aqui esse chamar aqui por Deus não tem o sentido lá de cima da frase, que é classificar, não tem nada a ver. Letra D, o chefe chamou-os, quer dizer, chamou, convocou, convidou, nesse sentido. Chamou-os para um diálogo franco. E a letra E, mandou chamar o médico com urgência. Mandou convocar a presença do médico, é a mesma coisa. Ok, 11. Assinale o erro de regência verbal. Então, aqui, seguinte, se eu vou marcar o erro, vamos direto a que está errada. Não quero assistir esse espetáculo. Então, nós já sabemos que o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, correto seria não assistir, neste caso aqui, a esse espetáculo. Ok. Número 12. Há um erro de regência verbal
na opção seguinte. Então, mais uma vez aqui, vamos direto ao erro. Todos visam, deixa eu ver aqui, ó, um erro de regência verbal na opção seguinte. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Ah, tá. Nesse sentido aqui, ó, todos visam uma vida de paz. Se está no sentido de desejar, o correto seria: todos visam a uma vida de paz. Então, o erro aqui foi a falta de preposição. Teria que ter a preposição a. 13. Aponte a frase em que apresenta incorreção de regência verbal. Então, vamos direto aqui ao erro. Antônio deixou de pagar o ajudante ontem. Olha só, o verbo pagar, o verbo perdoar, tá? Ambos, quando se trata de pessoa, exigem a preposição. Então, por exemplo, aqui, ó, Antônio deixou de pagar ao ajudante ontem, tá? Vamos criar uma outra frase aqui. Eu poderia falar assim: Pedro pagou ao senhor Antônio. Ou então, Pedro pagou ao senhor Antônio o aluguel. Então, o verbo pagar aí, ele tem, ele é bitransitivo, ele tem uma transitividade dupla, ok? Ele atinge dois objetos, um direto e outro indiretamente, mas quando se trata de pessoa, então nós teremos a preposição. Quando se trata de objeto, não, tá? Então, Antônio deixou de pagar ao ajudante. O ajudante é uma pessoa, então teria que ter a preposição a, tá? Ao ajudante, não o ajudante. Ok, 14. Marque o erro de regência verbal. Prefiro estudar que trabalhar. Olha, prefiro estudar a trabalhar. Nós já vimos em uma questão anterior sobre o verbo preferir. Ele exige a preposição a. Ok? Vamos lá. As demais são certas. 15. Está perfeita a regência verbal na afirmativa. Ó, neste caso aqui, se está perfeita, vamos ver aqui as imperfeitas. O professor procedeu à chamada. Quem procede a ou ao. Então, nesse caso aqui, tá? Teríamos que ter uma crase aqui. Teria que ter um acento nesse a. Acento grave. Ok, devemos obedecer o regulamento. Quem obedece a ou ao. Então, correto, devemos obedecer ao regulamento. D. Irei na sua casa logo mais. Quem vai a algum lugar, vai a. Então, correto, seria irei a, craseado, né? Irei à sua casa logo mais. 16, né? 16 não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão de colocar a preposição correta, tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, um termo regente, e seu respectivo complemento, termo regido. Reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida preposição. Então, nós temos aqui: o fumo é prejudicial à saúde. Ó, fumo é prejudicial à saúde. Então, teria que ter o a aqui craseado. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à população. Mais uma vez, o a craseado. C. Seu projeto é passível. Então, passível de reformulações. Então, aqui é a preposição de. Esteja atento a tudo que acontece por aqui. Esse a, né, que deveria estar aqui, ele já não leva o acento grave. Por quê? Não existe, não colocamos crase,
antes de pronomes indefinidos. Então, tudo é um pronome indefinido. Então, o a que vem antes dele é sem acento grave. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Agora sim, fechamos aqui. 17. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Todas nós teríamos que ter a preposição a. Na letra B, por exemplo, esta canção é agradável à alma. O respeito é essencial à boa convivência. Mostraram-se indiferentes a tudo. O filme é proibido a menores de 18 anos. Então, na letra A seria estou ávido, é o mesmo que ansioso por boas notícias. Então, ali não teríamos a letra A, e sim a preposição por, não preposição a. Ok. 18. Indique onde há erro de regência nominal. Então, vamos direto ao erro. Ele é muito apegado a bens materiais e não em bens materiais. Então, aqui a preposição seria a e não em. 19. 19ª, aqui nós temos aqui, as palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem respectivamente as preposições. Ansioso por. Então, tá certo aqui. Logo de cara a gente já tem uma noção aqui, né? Poderia ser ansioso com? Poderia. Mas vamos ver por que é a letra C. Contemporâneo, deixa eu ver aqui, contemporâneo poderia ser, deixa eu ver aqui, contemporâneo de minha época, certo. Agora, contemporâneo a, não, contemporâneo de, contemporâneo com, tá? Aí não pode ser a letra D, porque na letra C foi lá, ansioso por, ok? Ansioso por. E a última aqui, deixa eu ver aqui, misericordioso. Quem é misericordioso? É misericordioso com. Não pode ser misericordioso de, misericordioso para. Poderia ser misericordioso para com, mas para não. Tá? E aí nós vimos, tá, que poderia ser outra opção, mas devido a todas as palavras no conjunto, né, todas elas, só pode ser a letra C mesmo, tá? Mas eu achei alguma coisa na letra A, ou na letra B, na letra D, na letra E. Sim, você achou algumas preposições corretas. Entretanto, aqui, tá, nem todas estão corretas nas opções anteriores, na A, B, D e E. A única que tem a sequência correta é a letra C. Ok. 19 já foi visto. 20 aqui é a última. Está correta a regência da frase. O filme que assistimos é excelente, tá? O filme a que assistimos seria o correto. O emprego que aspirávamos, no sentido de desejar, o emprego a que aspirávamos era apenas um sonho. Letra D. Simpatizei-me de ti? Não. Simpatizei-me, né, contigo, tá? Com você ou contigo, poderia ser assim. Letra E. Assisti o jogo ontem à noite? Não, assisti ao jogo. Então, fechamos por aqui, tá? E qualquer dúvida em relação às atividades de hoje, que serão atividades em relação a
orações coordenadas, vocês falem comigo via WhatsApp para tirar dúvida, ou então na reunião no Meet, ok? Então vamos fechar por aqui.